Olá, sou Laurinha Escobar, do Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Juízes 9, a morte de Abimeleque, seguindo. Então foi Abimeleque a Tebes, e a sitiou e a tomou. Havia, porém, no meio da cidade uma torre forte, e todos os homens e mulheres, todos os moradores da cidade se acolheram a ela e fecharam após si as portas da torre e subiram o seu eirado. Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até a sua porta para incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço seu escudeiro e lhe disse: Desembaia a tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para sua casa. Assim Deus fez tomar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. De igual modo, todo o mal dos homens de Siquém Deus fez cair sobre a cabeça deles. Assim veio sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubbaal, Tola e Jair, juízes dos israelitas. Depois de Abimeleque se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Isacar, e habitaram em Samir, na região montanhosa de Efraim. Julgou a Israel 23 anos e morreu, e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, Gileadita, e julgou Israel 22 anos. Tinha este 30 filhos, que cavalgaram 30 jumentos, e tinham 30 cidades, que a chamavam Avote Jair até o dia de hoje, nas quais estão a terra de Gileade. Morreu Jair e foi sepultado em Camon. Servidão sobre os filisteus e os amonitas. Tornaram os filhos de Israel fazer o que era mal perante o Senhor, e servir aos Balaíns e Asterote, e os deuses da Síria, e de Sidom, de Moabe, dos filhos de Amon e dos filisteus. Deixaram o Senhor e não o serviram. Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel, e entregou nas mãos dos filisteus e nas mãos dos filhos de Amon, os quais nesse mesmo ano vexaram e oprimiram os filhos de Israel por 18 anos. Oprimiram todos os filhos de Israel que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar também contra Judá, contra Benjamim e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel se viu muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel, quando os egípcios e os amorreus, os filhos de Arnon e os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas vos oprimirem, e vós clamarveis a mim, não vos livrarei das tuas mãos? Contudo, vós deixaste a mim e serviste outros deuses, pelo que não vos livrai mais? Ide clamai aos deuses que escolheste, eles que vos livrem no tempo de vosso aperto. Mas os filhos de Israel já disseram ao Senhor: Temos pecado, fazemos tudo quanto te parecer bem. Porém, livra-nos ainda
esta vez te rogamos. E tiraram os deuses alheios do meio de si e serviram ao Senhor. Então já não pode ele reter sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Tendo sido convocados os filhos de Amon, acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Então o povo, aliás, os príncipes de Gileade disseram uns aos outros: quem será o homem que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Será esse a cabeça de todos os moradores de Gileade? Jefté livra os israelitas. Então Jefté, o gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade chegara a Jefté. Também a mulher Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhe disseram: não herdará a casa de nosso pai, porque é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele saiu. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciões de Gileade buscar Jefté da terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem esse nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsaste da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estais em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamos a ti. Vem, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, esse nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará e não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com o ancião de Gileade, um povo pôs por cabeça o chefe sobre si, e Jefté preferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo: que há entre mim e ti, que viesses a mim a pelejar contra a minha terra? Respondeu o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: e porque subindo Israel do Egito, me tomou a terra desde Amon até o Jaboque e ainda até o Jordão, revestiu-a agora pacificamente. Porém Jefté tornou a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhe: assim diz Jefté: Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon, porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o mar vermelho e chegou a Gades. Então Israel enviou mensageiro ao rei Edomitas, dizendo: rogai-te, me deixes passar a tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvido. A mesma coisa mandou Israel pedir ao rei dos Moabitas, o qual também não lhe quis atender. E assim Israel ficou em Cádiz. Depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos Edomitas e a terra dos Moabitas, e chegou ao oriente da terra destes, e se acampou além do Armon. Por isso não entrou no território dos Moabitas, porque Armon é o limite deles. Mas Israel enviou mensageiros a Seom,
rei dos amorreus, reis de Hesbom, e disse-lhe: deixa-me, peço-te, passar pela tua terra até o meu lugar. Porém, Seom, não confiando em Israel, recusou deixá-lo passar pelo seu território. Pelo contrário, juntou todo o seu povo e se acampou em Jaz e pelejou contra Israel. O Senhor Deus de Israel entregou Seom e todo o seu povo nas mãos de Israel, que os feriu. Israel desapossou os amorreus das terras que habitavam. Tomou posse de todo o território dos amorreus, desde Armon até a Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor Deus de Israel desapossou os amorreus ante seu povo de Israel. E pretendes tu ser dono desta terra? Não é certo que aquilo que queremos teu Deus e que consiste consideras como tua possessão, assim possuiremos nós territórios todos quanto o Senhor nosso Deus expulsou de diante de nós? E tu, melhor do que filho de Zippor, Balaque, rei de Moabitas, porventura entendeu este em algum tempo que Israel ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Hesbom, nas suas vilas, e Aroer, e nas suas vilas, em todas as cidades que estão ao longe de Amon, porque vós, amonitas, não as recuperaste durante esse tempo? Não sou eu, portanto, quem pecou contra ti, porém fazes mal em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, jogue hoje entre os filhos de Israel e os filhos de Amon. Porém o rei e os filhos de Amon não deu ouvidos à mensagem que Jefté lhe enviara. O voto de Jefté. Então o Espírito do Senhor veio sobre